Olá, eu sou o professor Rafael Vinícius Taite da Nóbrega, professor da área acadêmica de Engenharia Elétrica do IFMG Campus Formiga, e vou apresentar o trabalho da aluna Arielle Diniz, o trabalho de TCC do curso de Engenharia Elétrica, que foi aprovado aí no Seminário de Pesquisa e Inovação da 13ª Jornada de Educação, Ciência e Tecnologia do IFMG Campus Formiga. O trabalho foi realizado em conjunto com o professor Gustavo Lobato Campos. Bom, aqui na introdução, eu discuti um pouco sobre a evolução dos dispositivos semicondutores. Então, ali, desde a invenção do transistor em 1947, a gente tem um enorme impacto que esse dispositivo causou na tecnologia imersa em nosso cotidiano e no desenvolvimento econômico mundial, a ponto de ser considerada a mais importante invenção em engenharia elétrica do século XX, cujo impacto é sentido a todo momento, em todo lugar e na era da informação. Tá? A partir disso, com a evolução das técnicas de fabricação de dispositivos semicondutores, já na década de 1960, a eletrônica possuía uma gama de dispositivos e fenômenos físicos conhecidos, com muitos aspectos teóricos bem estabelecidos para produzir diversos produtos. Nesse contexto, aproveitando o caráter dual e a natureza quântica dos materiais semicondutores de dimensão reduzida, ali entre 1957 e 1958, você tem a concepção e fabricação do primeiro dispositivo eletrônico quântico, cujo efeito de resistência diferencial negativa é apresentado em junções PN altamente dopadas. Então, com isso, esse tipo de dispositivos deu origem a uma nova classe, de dispositivos de alta frequência, de alta resposta. Então, o diodo túnel ele proporciona uma alta resposta acompanhada de um baixo consumo de potência, além de funcionar em temperatura ambiente, possibilitando assim o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos com frequência aí da ordem de gigahertz, que podem ser aplicados aí em tecnologia sem fio, no contexto aí da internet das coisas, atualmente é graças ao desenvolvimento, do 5G, barra 6G. Bom, então o diodo do túnel, como foi falado, ele tem uma alta resposta da ordem de gigahertz e ele geralmente ele é acompanhado por um baixo consumo de potência, da ordem de microwatts. E esse dispositivo ele está sendo amplamente utilizado e justamente para em sistemas, que utilizam esses dispositivos conhecidos como dispositivos zero power, que eles vão compor, a nova geração, a próxima geração de sistemas aí do IoT, sistema de comunicação sem fio, tá, de baixa potência no contexto da IoT. Então aqui a gente tem um exemplo do trabalho do Lean, de 2024, um transmissor, chamado de Tunnel Sense, que ele é utilizado para sensoriar, a aproximação e o afastamento de objetos. E o diodo túnel, ele compõe aqui o transmissor, e ele é interessante porque ele vai necessitar, de um baixo consumo de potência, tá? E do ponto de vista de energia, você vai ter um gasto energético muito menor, do que você usar um dispositivo. Então a questão de baterias, de sistemas, de alimentação desses circuitos, você vai ter uma redução, no tamanho, então, devido à economia, de energia, pelo fato da potência de consumo ser da ordem, de microwatt, por exemplo. O objetivo desse trabalho é realizar o estudo teórico de um circuito oscilador baseado no diodo túnel, de germânio, um N3712, visando a compreensão do dispositivo e a obtenção de suas principais figuras de mérito, que são a frequência de corte, a frequência de oscilação, a potência de saída e a potência de consumo DC. Então, o diodo túnel ele tem essa característica, do tunelamento quântico, que ocorre na junção PN altamente dopada, e com isso, você vai ter uma curva característica, IV, que é uma resposta não linear, entre o ponto aqui de pico, IP, e VP, e o ponto de vale, que é VV e IV.
Então, aqui a gente tem, né, uma região de resistência diferencial negativa. E com isso, né, esse dispositivo ele tem a capacidade, né, de compensar a perda ômica de outro resistor que você venha somar aqui nesse sistema. Então, isso faz com que, né, você tenha, né, de certo modo ali, um circuito LC, né, mais, mais ideal, que você vai fazer, então, assim, um circuito oscilador de uma forma bem mais simples, né, de implementar do ponto de vista, né, de circuitos eletrônicos. Tá? Então, o diodo túnel ele pode ser descrito aqui por uma resistência, né, diferencial negativa, que é dada aqui pela condutância negativa, né, menos GD, em paralelo com a capacitância do dispositivo, né, em série com a indutância em série e a resistência em série. Então, essa curva IV ela pode ser descrita pela aproximação cúbica, né, do diodo túnel, cuja equação 1 aqui descreve, né, o comportamento aqui na região diferencial negativa, né, e aqui você tem os parâmetros, né, que dependem, né, da diferença da tensão, que é VV menos VP, e da diferença da corrente, que é IP menos IB. E V0 e 0 é o ponto de quiescente aí, né, o ponto de operação do dispositivo, que é dado bem no meio, né, da inclinação negativa da NDR. A partir da impedância total do diodo túnel, a gente pode calcular a frequência, né, resistiva de corte e a frequência de oscilação ressonância, aqui na equação 3. E, por fim, as potências de saída de máxima e de consumo são calculadas com a potência de saída, tá, aqui nessa expressão, e a potência de consumo DC aqui, por essa expressão aqui nas equações 4. Então, os resultados e discussão, a gente entra na questão, né, que os valores foram disponibilizados, né, os valores do diodo túnel. Né, esse dispositivo foi adquirido, né, pela gente, e a gente está, né, caracterizando ele. Então, no primeiro momento, foi feita a caracterização teórica dele. Então, a partir do datasheet, a gente tira os valores da corrente de pico, corrente de vale, tensão de pico, tensão de vale, a resistência em série, a capacitância do dispositivo e a indutância, né, em série desse dispositivo, né, que isso aqui está representado lá, né, no circuito elétrico equivalente do diodo túnel. A partir das equações ali 2, a gente calcula o valor de A, B, V0 e 0, delta V e delta I, tá? E com a equação 1, na aproximação cúbica da curva IV, a gente consegue calcular, né, a curva IV, cuja NDR, estamos dando ênfase aqui na NDR, de VP até VV, e aqui onde é o ponto quiescente, né, V0 e 0. E aqui a gente consegue ver, né, a condutância, né, em módulo aqui 4,6 milisiemens, mas na verdade a condutância é a condutância negativa. A partir das equações 3 e 4, a gente tira então a figura de mérito, que é a frequência de corte resistível de 1,8 GHz, a frequência de oscilação de ressonância de 3,2 GHz, a potência de saída de 47 microwatt e a potência de consumo DC de 120 microwatt. Então, com isso, né, a gente pôde, né, nesse primeiro momento, fazer um estudo teórico do diodo túnel, né, de germânio N3712. Então, na sequência, a gente vai fazer a parte experimental do dispositivo, né, caracterizar ele experimentalmente, fazer as medições e depois fazer a análise do circuito oscilador experimental mesmo, né, montar um circuito e ver quais serão, né, as respostas ali, né, das figuras de mérito, né, principalmente as que a gente trabalhou aqui utilizou aqui nesse trabalho. Então, a frequência de oscilação, né, a gente obteve aí em torno de 3,2 GHz, a potência de consumo desse 120 microwatt, isso com o dispositivo operando a temperatura ambiente, né, em torno de 300 Kelvin. E o diodo túnel, então a gente pode concluir que o diodo túnel é um excelente candidato para atender os requisitos técnicos do sistema de comunicação sem fio de baixa potência, né, no contexto aí da IoT, né, das próximas gerações de dispositivos que vão compor, né, esses sistemas, né, da IoT. Bom, aqui são as referências utilizadas nesse trabalho. Obrigado, né, qualquer dúvida, sugestão, né, críticas, por favor, enviar, né, por e-mail. Obrigado pela atenção.